Quero saber aí quem não teve uma super crise de autoestima depois que o bebê nasceu. Gente, isso é muito comum, tá? Isso é o esperado, inclusive, mas não precisa ser assim. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. Bom, então o conteúdo do vídeo de hoje foi pedido de uma mamãe que acompanha aqui o canal Macetes de Mãe. E eu vou ler pra vocês o que é que ela me escreveu, tá? Tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar, então vale a pena ficar ligada aqui nesse vídeo pra ouvir o que eu vou falar depois. Então vamos lá. Ela me escreveu o seguinte: Oi Shirley, me encontrei assistindo aos vídeos desde o 8º mês de gravidez. Minha filha está com 2 meses e eu estou horrível. A barriga está enorme e dura. Minha autoestima está muito baixa. Tinha um corpo tão bonito. Vejo mulheres que também tiveram filhos e estão super bem. Faça um vídeo sobre isso. Gente, então vamos lá, tentar entender um pouquinho essa questão. Eu acho que são raras as mulheres que não passam por essa crise de autoestima depois da chegada de um bebê. Por quê? Porque a grande maioria de nós, mesmo que não tenha engordado muito, que tenha engordado poucos quilos, assim que o bebê nasce, a gente vai ficar com a barriga maior, com a barriga flácida, a gente vai estar com o seio diferente, o nosso quadril vai estar maior, a gente vai ter ganhado mais celulites. Em muitas situações, a gente vai estar com estria, uma coisa que a gente nunca teve. Então eu lembro que quando eu tive o meu segundo filho, eu estava na maternidade, indo de um andar para outro, enfim, foi uma função que eu tive que circular e pegar o elevador. E eu encontrei um senhor que olhou pra mim e falou: "Ah, que bonito, de quantos meses você está?" E eu respondi pra ele: "Eu tive o bebê ontem, né?" Mas eu tava com uma barriga, gente, de no mínimo 5, 6 meses, tá? Então assim, ok, essa barriga com o tempo vai embora? Claro que vai desinchando, né? O útero vai desinchando, a gente vai perdendo líquido, a amamentação vai fazendo a gente perder peso, então a gente vai ficando voltando aos poucos, mas demora. Então, para essa mamãe que me escreveu dizendo que passaram-se 2 meses e o corpo dela ainda tá irreconhecível, isso é absolutamente normal. O normal é que o corpo leve quase até 1 ano, né, para voltar ao que era antes. E nem sempre ele irá voltar. Por quê? Porque tem situações onde nós ganhamos mais celulite durante a gravidez e a celulite, a gente sabe que, né, a memória, existe uma memória celular, aquela celulite que ela veio, a gente tem muito mais dificuldade para perder, mesmo emagrecendo. Tem a situação da estria que apareceu, tem a situação do peito que acabou na amamentação, né, caindo, ficando mais flácido, ou depois que parou de amamentar, era um peito que era grande, é um peito que ficou menor. Então, isso faz parte da realidade de quem tem o bebê, da grande maioria. O que a gente precisa ter em mente, né, sabendo disso? Eu acho que é importante, já desde a gestação, nós estarmos preparadas para essas mudanças que vão ocorrer. Então, mesmo que você engorde pouco durante a gestação, o ideal é que você engorde 1 quilo por mês, digamos que você engorde só esse 1 quilo, ao todo sejam 9 quilos, e que muito rapidamente, né, você vai perder esse peso, o seu corpo não vai voltar tão rapidamente ao normal. A pele da sua barriga, ela expandiu, ela não vai retrair assim de uma hora para outra. Então eu acho que uma das primeiras coisas com relação à questão da autoestima é ter consciência de todas as alterações pelas quais o seu corpo irá passar. Ter consciência disso, saber que isso vai acontecer, saber que pelo menos por um bom tempo você não vai mais ter aquele corpo de antes, estar consciente disso e trabalhar isso na sua mente antes do bebê nascer. Então, o que você tem que ter em mente? Claro, se cuidar muito da alimentação, tomar muita água para evitar o mínimo possível de alteração no seu corpo, mas tem alteração que vai acontecer. O bebê vai crescer, então a pele vai expandir. Se você tomar bastante água, se você cuidar para não ter estrias, tem um vídeo até aqui no canal que ajuda, isso vai, né? Tô deixando o link aqui do vídeo, não deixem de assistir. Isso vai ajudar, mas a pele vai esticar, não tem jeito. Muitas mulheres vão ter um aumento do número de celulites, muitas mulheres vão ter um aumento do tamanho do quadril que depois não vai voltar por mais que ela emagreça. Isso aconteceu comigo, meu quadril alargou, eu emagreci depois pra caramba, meu quadril segue mais largo do que era. O peito vai mudar. Então é assim, saber que essas alterações vão acontecer,
Durante a gestação, tomar muito cuidado para ter uma gravidez com saúde, não engordar muito, evitar as calorias vazias, então aquele doce, né, aquela fritura, aquela caloria que te dá prazer, porque é gostoso, claro, mas não te traz benefícios em termos de nutriente. E depois que o bebê nascer, você ter consciência de que vai demorar um tempo até seu corpo voltar e que para o seu corpo voltar você precisa ter paciência e dedicação, e nem sempre a gente consegue ter a dedicação, até por uma falta de tempo, por uma falta de rede de apoio. Então, às vezes você, por exemplo, você acabou de ter um bebê e você se compara com a Isis Valverde. A Isis Valverde foi um caso famoso na época que teve filho, porque acho que tinha 10 dias, ela tava com a barriga chapada, né? E aí a mulher que teve bebê junto com ela se olhava e dizia, meu Deus, eu sou um ET perto da Isis Valverde. Mas a Isis Valverde não é o padrão, ela não era, ou qualquer outra mulher que muitas vezes vive, né, da aparência. Ela sabe que o quanto antes ela vai precisar voltar à forma, então ela fez todo um cuidado durante a gestação, ela teve às vezes muito acesso a tratamentos estéticos que são possíveis de se fazer, e ela tem capacidade de voltar ao corpo com mais facilidade do que uma pessoa que vive uma vida normal, né? Então eu acho que isso é importante. A gente ter consciência que cada corpo é um corpo, alguns vão demorar mais, alguns vão demorar menos, algumas pessoas têm mais acesso, né, a tecnologias que permitem com que o corpo volte, tem mais tempo para se cuidar, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, sabendo que a gente está fazendo a nossa parte, as coisas, né, o corpo vai voltando, e principalmente isso vou dar como dica para vocês, de quem hoje não tá fazendo nada, tentando voltar corpo de gestação, porque meu último filho foi há 7 anos, mas, por exemplo, eu mesma, dando um exemplo de quando, por exemplo, eu estou fora do meu peso, eu engordei, eu passei por um período difícil, um período estressante, pandemia, engordei 7, 8 quilos, tá? O que eu percebo claramente? Que quando eu começo a me cuidar, me alimentar melhor, fazer um exercício físico, mesmo que eu não veja tanto assim a mudança física em mim, mentalmente eu já passo a me sentir melhor, e é isso que importa. Então você dá esse primeiro passo para se cuidar, e é esse pouquinho desse exercício físico, dessa alimentação mais regrada, um pouquinho de peso que você perdeu, um pouquinho que já voltou ali, né, da sua força, da sua resistência, isso vai te dando um ânimo para você seguir, e com o tempo e com paciência você vai conseguir voltando a um corpo, não exatamente o de antes da gravidez, porque eu particularmente acho que é praticamente impossível ser exatamente o mesmo corpo, sem nenhuma interferência um pouco maior, né, tecnológica e de tratamentos estéticos, mas você vai voltar a ter um corpo que você vai admirar. E lembre-se, você gerou uma vida. O seu corpo não é mais o mesmo, ele se tornou um corpo muito mais especial, ele gerou uma vida dentro dele, você teve esse poder. Então, antes de você só olhar para quando seu corpo mudou e não tá como você queria, pense no poder do seu corpo de ter trazido uma vida ao mundo. Então, seria isso que eu gostaria de falar, né, para vocês. Quem gostou, quem quer deixar esse recado para uma amiga, compartilha o vídeo, né? Quem gostou também deixa o like, comenta aqui. Um beijo e até a próxima.